Como ter conversas difíceis? Imagina o seu liderado, aquela conversa que você precisa ter. Pode ser até o seu líder, pode ser dentro de casa. Bastante gente me pergunta o que ela deve fazer para ter uma conversa difícil. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais evitam isso. Eles procrastinam o máximo possível e aí talvez quando vai ter essa conversa, o tempo já passou e não tem mais jeito. Então eu vou te convidar aqui a olhar de uma maneira diferente para conversas difíceis que você precisa ter. Dentro da empresa, eu sei que vai ter momentos em que você vai ter que ajustar a rota. O que é ajustar a rota? É simplesmente dar feedback. E nem sempre esses ajustes de rota são agradáveis. Você vai falar de pontos a serem melhorados, você vai falar de fracassos, você vai falar de erros. Isso tem uma grande chance de não ser bem recebido pela pessoa. Então eu vou te dar aqui um meio de ter conversas difíceis, uma coisa que eu uso comigo e que funciona muito, principalmente nas minhas sessões de coaching. Sessão de coaching é basicamente uma sessão de feedback ali o tempo inteiro. Então eu vou te contar aqui o que eu uso. Eu chamo isso de contexto. Isso mesmo, contexto. O que é contexto? Imagina essa caneca. Quando eu jogo café nela, por ela ser resistente, ela ser forte, quando eu jogo o café, ela consegue segurar isso. Agora, se fosse uma caneca de papel, talvez ela não ia segurar. Ou se essa caneca fosse quebrada, se ela ficasse rachada, o líquido que eu colocasse aqui certamente vazaria. Isso é contexto. No seu relacionamento, quanto mais fortalecido fica o seu nível de confiança, o seu nível de relacionamento com outra pessoa, mais contexto você tem. Quanto mais contexto você tem, mais fácil de ter conversas difíceis. Então, o que eu sugiro que você faça? Não tenha conversas difíceis se você não construiu o contexto primeiro. E como é que você constrói contexto? Eu vou te dar 3 passos aqui que eu uso para fazer isso. O primeiro passo para criar contexto: tenha um forte interesse pelo ser humano. Tenha um sentimento de contribuição. Quando você for falar com aquela pessoa, quando você for ter uma conversa difícil com ela, o foco é na necessidade dela. E não no que você quer, mas na necessidade de desenvolvimento dela. O foco é em contribuir com o ser humano. Quando você faz isso, o nosso cérebro é como se fosse uma antena via rádio. Você capta informações o tempo todo. E isso é inconsciente. Então, só de você ir para uma conversa com a intenção de contribuição, isso for autêntico, a outra pessoa recebe isso. Mesmo que um nível inconsciente, mesmo que ela nem perceba, ela está recebendo isso. Então esse é o primeiro passo. Tenha um forte interesse em contribuir. Feito isso, qual que é o segundo passo para você criar contexto? O que eu acredito que funciona mais é você tirar a pessoa primeiro da defensiva. As chances são que quando você vai corrigir o comportamento de alguém, quando você vai falar do que não está funcionando, se a pessoa não estiver pronta para isso, ela vai ficar na defensiva. Eu costumo chamar isso de o pitbull interno. É como se na cabeça de cada pessoa tivesse um pitbull, na minha cabeça, na sua. E se você for falar com alguma pessoa e esse pitbull, você não conseguir amansar ele, você não vai conseguir ter uma conversa difícil. Então como é que você faz para amansar esse pitbull interno aí? Você deixar claro que você não é uma ameaça. Primeiro você conversa com essa pessoa, quebra o gelo, mostra que você acredita nela, que você confia no potencial dela. Conforme você vai fazendo isso, o pitbull interno dela deixa de reconhecer isso como uma ameaça. E ele começa a reconhecer como algo amigável. E aí sim você consegue fazer com que a pessoa não fique na defensiva. Então o segundo passo, tire a pessoa da defensiva. E aí para fechar isso, para garantir que você vai construir contexto, você não entrar no estado emocional dela. Quando você der um feedback difícil, quando você estiver conduzindo uma conversa delicada, pode acontecer de que se a pessoa não tem preparo emocional, ela vai entrar certamente em um estado emocional ruim. Para você conseguir conduzir isso, você não pode entrar nisso. Eu uso uma técnica que nas sessões de coaching me ajudam muito. Eu costumo imaginar como se a pessoa estivesse no olho do furacão. Quando ela está emocionalmente abalada, eu simplesmente imagino que ela está nesse olho do furacão, eu estendo o braço para ela, mas eu não entro com ela. Quando você faz isso, você tem clareza disso,
você não entra nesse estado com ela e aí sim você consegue tirar ela. Se você entra no olho do furacão com ela, certamente você não vai conseguir sair. Faz sentido para você? Então, para conduzir conversas difíceis, você precisa ter contexto. Para fortalecer esse contexto, são 3 passos. Estar fortemente interessado em contribuir, tirar a pessoa da defensiva e não entrar no estado emocional dela. Se fizer sentido para você, deixa aqui o seu comentário com o que você achou desse vídeo. Marque aqui aquelas pessoas que você acredita que vão se beneficiar. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Um forte abraço, muito sucesso, nos vemos em breve.